Ao vivo agora no Instagram para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Exatamente às 18h05, tá? Nosso tema da live hoje é procedimentos padrão de controle de doença na piscicultura, tá bom? Então, para vocês que estão aqui agora comigo ao vivo, então pega aí, eles vão pegando as dicas, pega um caderno, papel na mão, tá? E aproveite, pega esse link da live aqui que estamos aqui agora e compartilhe nos grupos onde vocês estão, o grupo de piscicultura, e chame o pessoal para lá para poder aprender muito mais sobre a piscicultura, tá bom? Então é isso, e vamos fazer a piscicultura um novo cenário brasileiro. Então vamos lá falar da piscicultura. Primeiramente, quem vai chegar na live aí, diga de onde você está falando, seu nome, para poder se situar. Quais são os problemas que você encontra ou já encontrou com doença de peixe, teve mortalidade, teve perda, enfim. Fala aí para nós poder ver o que é que a gente pode acrescentar mais e contribuir no negócio de vocês, tá? Então, uma das principais coisas que a gente encontra é doença, e geralmente a doença está ligado ao manejo, só para vocês terem uma ideia. Então, o manejo de produção é uma coisa fantástica que precisa ser feito com disciplina, tá? Baseado também no seu planejamento de produção. Então, os procedimentos padrões de controle de doença, também conhecido como biossegurança, tá? São os processos de biossegurança que a gente tem que fazer numa piscicultura. Além da desinfecção do viveiro, desinfecção dos materiais, você precisa também tomar cuidado com alguns sinais clínicos que seu peixe pode estar apresentando para você e você não está sabendo interpretar o que o seu peixe está dizendo. E quando você descobre, o que acontece? Você já está com um problema bem grande acontecendo na sua piscicultura, tá? Boa tarde, Fabinho, como é que vai? Então a gente tem muito isso a ser feito. Então a gente precisa analisar isso com muito cuidado, esses procedimentos que vocês estão fazendo. Então geralmente a gente começa, como é que a gente começa com os procedimentos de biossegurança? Primeiramente nos equipamentos que a gente está usando, tá? Cuidado com esse negócio de estar passando uma rede para outra. Interior de São Paulo, Fabinho é do interior de São Paulo. Então cuidado com essa questão de passar uma rede de um viveiro para outro, ou por emprestar para um vizinho ou para um conhecido, tá? Então se você fez isso, a primeira coisa que você tem que fazer é a asepsia dessa rede. Com o que? Com cloro ou água sanitária, tá? Então você pode botar ela no banho de 20 minutos a meia hora, tá? E depois botar para secar. Simples assim. Porque às vezes vem alguma bactéria, algum vírus, vem alguma coisa que às vezes não consegue visualizar a olho nu. Então você evita acontecer isso também. A outra coisa é sobre o protocolo de biossegurança para a chegada de alevinos. Eu falei isso numa live, não foi na live no YouTube, se eu não me engano, tá? Lá no meu YouTube tem isso. Quem não me segue no YouTube, vai lá, me siga. E tem uma live que eu fiz semana passada sobre o processo simplificado de chegada de alevino, tá? Então é uma coisa que muda muito e melhora muito a sanidade do seu peixe, tá? Então essas coisas. Então são alguns processos que isso vai melhorar bastante o manejo de vocês. A outra coisa que acontece muito é às vezes você coletar uma água da sua coleta de água é uma água contaminada, ou vem de outra fazenda, ou vem de cultivos próximos de vocês, ela vem a ver contaminada com agrotóxicos também, pode acontecer isso, tá? Então geralmente quando você tem muita fazenda próxima de vocês, ou quando vocês têm problema de água e que recebe agrotóxicos, é bom você ter uma noção de quanto é o calendário de aplicação de agrotóxicos que o pessoal aplica na região, principalmente nas fazendas de soja, tá? Então tem que ver muito isso. Mas vamos logo aqui direto na questão dos principais observações que vocês têm que ter, tá? A primeira observação é na alimentação do seu peixe. Como assim, Gustavo? Primeiro índice de que tá com problemas de doença ou algum problema no seu peixe é a alimentação. O seu peixe ele tende a diminuir a alimentação ou ele tende a não se alimentar mais, tá? Por quê? É natural do peixe ele tender a se alimentar, tá? Se ele tiver tudo ok, ele vai comer ração. Então ele muda. Então se você que joga mesmo a ração para o seu peixe, ele vai mudar o seu comportamento. Como assim? Ele vai vir com menos voracidade na ração, tá?
menos apetite, ele vai começar a sobrar ração e ficar sobrando ração, fica no final do dia, às vezes está sobrando ração. Então o que acontece? Isso já é um indício de que está acontecendo algum problema. Nesse exato momento que você identificou isso, tá? Você vai ter que fazer uma investigação do seu peixe. Então, qual é a principal investigação que você faz? Primeira coisa, você vai analisar os parâmetros de água, amônia, nitrito, pH, oxigenação, temperatura, vai analisar tudo isso para poder ver, tá? O que está acontecendo. Isso é os primeiros indícios de que está acontecendo alguma doença na sua piscicultura. Possa ser que seja doença? Não possa ser, mas pode ser que seja um indício. Por quê? Toda doença ela só acontece por uma alteração nos parâmetros de água, tá certo? Então, ela acontece uma alteração nos parâmetros de água, então o seu peixe ficou muito estressado. Então, como ele fica muito estressado com água de má qualidade, o que aconteceu? Ele vai diminuir o sistema imune dele. Então, automaticamente, ele vai se estressar, que vai aumentar o hormônio do estresse, tá? Então, o que acontece? Ele vai se estressar e vai ficar menos imune. Então, a bactéria que está ali no meio vai se alojar no hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Nada mais é do que a tilápia ou o camarão. Se alojou ali e ele vai se manifestar, falando a colonização. Quando pensar que não, o seu peixe ou o seu camarão já está morto. Mas ele chegou morto do dia para a noite? Não chegou. Ele chegou morto, ele chegou a morrer vários dias. O peixe já vem lhe dando sinal e você nunca prestou atenção. Só observou ele quando ele apareceu morto, boiando no viveiro, tá bom? Então, a mortalidade, qual é a mortalidade, Gustavo, que é preocupante? Não é aquela mortalidade que morre mas sim o jeito que ele morreu. Tá certo? Então, os sinais clínicos eu vou passar mais na frente, como é que ele morre, para você identificar que tipo de doença é, tá bom? A outra coisa, quando é que vocês podem dizer, não, meu peixe morreu de uma doença clássica? Quando começa a morrer muito peixe, tá? Começa a morrer 10, 15, 20, 100 peixes por dia, aí você tá com um problema sério, que ele tem que ser sanado com rapidez, tá? E com boa atitude, não pode ser sanado de todo jeito, tá? Então, esses são alguns pontos que a gente vai analisar nesse ponto, tá? Vamos lá. Alimentação. Deixou ele se alimentar, não está se alimentando direito. Isso tem a ver com parâmetro de qualidade de água. Por isso que eu sempre falo em qualidade de água. Então, qualidade de água é fundamental. Você verificou tudo. Se as qualidades de água estiver, geralmente vai estar ruins, tá certo? Para poder você corrige isso. Você já evita que ele vá ter a doença de novo, tá bom? A segunda coisa, peixe morto. Primeiramente, processo de biossegurança. Todo peixe que morrer no seu viveiro, que você vê, você tem que tirar ele imediatamente, tá certo? Como assim? Você tá jogando ração, viu um peixe morto, morreu lá, ele tá boiando, então você vai lá e tira. Isso é um processo de biossegurança. Por que eu tenho que tirar o peixe assim que ele morre? Não é, quando o peixe boia, ele não morreu naquele exato momento. Ele já passou por um processo de putrefação, que é onde ele apodrece. Como é que acontece? Como é que acontece o histórico, a linha do tempo da mortalidade do peixe? O peixe ele morre, tá? Geralmente ele afunda no fundo do viveiro. E lá o que acontece? Como ele morreu, ele vai deixar de consumir oxigênio e vai começar a produzir o que? Gás sulfídrico. Então esse gás dentro dele vai começar ele vai produzir gás, tá? Então esse gás vai começar a inchar e ele vai boiar. Quando ele boia, o peixe que ele não é mais consumível, tá bom? Então quando ele não é mais consumível, ele vai boiar e é a hora de você capturar ele. Por quê? Ele boiou, ele está cheio de bactérias, tá? Então se você deixar o seu peixe passar dias e dias ali, ele é um hospedeiro de bactérias, que ele está repleto de bactérias. E a tilápia do lote de vocês que estão vivas, vai tender a estar beliscando aquele peixe. Tem muita gente, às vezes, pessoas que falam, meu peixe amanheceu sem uma nadadeira, amanheceu comido, foi as outras que comeram? Não, ele é um hospedeiro, as tilápias automaticamente elas vão lá, não é que elas comem coisa podre, elas vão beliscar lá. Então automaticamente vai acontecer o quê? Uma contaminação do seu lote. Então por isso que é importante quando você ver o seu peixe boiando, tire logo ele imediatamente. Um dos principais protocolos é esse, viu o peixe boiando, você tem que tirar o seu peixe da água, tem que tirar o peixe da água, tá certo?
Esse é o principal protocolo que acontece. E jogar fora. Geralmente o pessoal gosta de enterrar com cal, tá? Mistura ali, joga cal em cima e aterra. Então, a primeira coisa, uma das principais doenças que causa mortalidade, Staphylococcus. Um dos sinais críticos de Staphylococcus é que ele fica girando e você vai pegar o seu peixe boiando, ele não vai estar boiando morto, ele vai estar boiando vivo, com o olho bugalhado e às vezes com a espinha dorsal tipo um V. Aí você diz, esse peixe tá ruim. E às vezes acontece quando você vai pegar ele foge. Aí você, não, ele tá vivo, tá? Não, ele ali já vai morrer, então você tira logo ele antes, tá? E Staphylococcus geralmente ele vai acontecer no final da tarde, tá? Então observa muito isso, ele vai ficar girando. Aquele peixe que está girando, se você não tirar ele no final da tarde, o que aconteceu? No outro dia ele vai estar morto. Então ele vai estar boiando, então ele vai passar a noite todinha lá se degradando. Então a principal dica é essa, tá? Outro peixe que vai ficar morrendo, outro tipo de... que acontece? Peixe morreu e ou então você... Onde é que eu identifico também bactérias? Bactérias ou tipo de doença? Na biometria. É importante você fazer a biometria de 15 em 15 dias, tá? E você observar alguns sinais clínicos. Olho bugalhado. E aí o que é que você vai encontrar? Nadadeira comida, tá certo? Se você tiver uma nadadeira, pode ser aromonas, tá? Tá comendo o seu peixe. Já encontrei, já em cultivo, onde o peixe está todo com aeromona. Qual é o protocolo para você estar corrigindo isso? Geralmente, ou é um banho de sal, tá? Ou então você adicionar oxitetraciclina na ração, tá? Mas o melhor que tem é o banho de sal, que você vai tentar, você vai dar um choque osmótico no seu peixe e também matar as bactérias pelo choque de osmótico também, que é uma mudança de salinidade, tá bom? Então, a primeira dica é essa. Então você vê, a segunda dica, na verdade, biometria. Você vai observar o seu lote. Como é que é feita a biometria, Gustavo? Você faz a biometria de 15 em 15 dias para tilápia ou de 30 em 30 dias para tambaqui, peixes redondos, tá? Por que a tilápia é de 15 em 15 dias? Porque a tilápia é um peixe mais dócil, você consegue capturar ela mais rápido, muito mais fácil. Já o tambaqui, o pacu, o tambatinga, quem trabalha com peixe redondo, você tem que fazer essa biometria de 30 em 30 dias. Por que, Gustavo? Eu já fiz tambaqui de 15 em 15 dias, ele retraiu o crescimento. Quando eu mudei para 30 dias, ele aumentou o crescimento dele naturalmente. Então, o que acontece? O peixe que é rústico, tá? Que é a parte do peixes redondos, são muito rústicos, tá? Então, o que acontece? Então, eu deixo minha biometria para 30 em 30 dias, diferente da tilápia, que é de 15 em 15 dias. Então, o que acontece? Você analisa esse peixe, geralmente ele é para estar bem saudável, tá? E aí, quais são as águas que são mais suscetíveis a ter doença? Água com baixo pH, onde eu tenho variação muito alta de pH, baixas alcalinidades e dureza, tá? E às vezes água com pouca salinidade. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com água com pouca saloba, porque é muito raro dessa água saloba apresentar doenças no meu peixe, tá? Mesmo que meu peixe venha no lote contaminado, quando esse lote chega nessa água saloba, ele vai se tornar saudável, porque a água, ele vem do meio doce e entra na água salobra. Então, aí você vai ter um peixe de melhor qualidade, tá? Então, isso é naturalmente, para tilápia, até 10% de salinidade tá bom. Tambaqui, no máximo 3%, tá? Tambaqui não suporta muito salinidade. Tambaqui que eu falo aqui é a tambatinga, ou o tambaqui mesmo. O híbrido é a tambatinga e o tambaqui é o tambaqui de verdade, né? Que a gente aqui na nossa região chama tambaqui, mas na verdade é a tambatinga. Mas o pessoal compra o tambaqui aqui, nosso falado popularmente é a tambatinga, certo? Uma coisa que afeta muito a doença nos seus viveiros, alta taxa de arraçoamento, tá? Como assim? Você botou muita densidade no seu viveiro e você está dando uma taxa de arraçoamento muito alta. Então isso, quando você não está preparado para fazer essa taxa de arraçoamento muito alta, você não tem nível de oxigênio satisfatório, você não tem um sistema de tratamento satisfatório, não tem troca de água satisfatório, você está contaminando o seu peixe sem você saber. Então a ração é um dos itens que mais vai causar problema na sua piscicultura, incrível que pareça. Taxa de arraçoamento alta demais é prejudicial, tá? É muito prejudicial. Então, cuidado com isso. Então, como é que eu identifico uma boa taxa de arraçoamento para o meu peixe? Vocês aí, quem de vocês que tem acesso a uma tabela de arraçoamento que tem disponível no meu canal do YouTube? Aqui eu não tenho, mas eu vou disponibilizar ela aqui no Instagram também.
Mas o que que acontece? Vocês têm que botar apenas de acordo com a temperatura, mas geralmente 80% da ração, você diminui a taxa de racionamento para 80%, diminui 20% e bota apenas 80%, você vai estar tendo um bom controle de arraçoamento do seu viveiro, da sua piscicultura, tá? Então, taxa de arraçoamento muito alta, tá certo? O que é a taxa de racionamento muito alta? Geralmente 1 hectare a gente consegue botar 100 kg por hectare por dia. Então quando você dobra isso para 200, 300, então você está aumentando a sua taxa de ração, então de arraçoamento. Então isso pode ser prejudicial, tá? Muito prejudicial. Então preste bem atenção sobre essa questão taxa de racionamento. Seu Showa, boa noite. Como é que vai, seu Showa? Tudo bem? Cascavel, como é que está o cultivo de tilápia? Então, pessoal, a taxa de arraçoamento é fundamental. O outro fator principal é as baixas temperaturas e altas temperaturas. São dois fatores muito... Eu falei uma coisa importante. Taxa de arraçoamento. Quando você tem uma alta taxa de arraçoamento ligado a baixa temperatura, você vai ter problema. A mesma coisa vai acontecer quando você tem uma alta taxa de arraçoamento e você bota em temperaturas muito altas, tá? O que são temperaturas altas, Gustavo? Temperatura alta para peixe é acima de 31. Nós aqui que estamos no Nordeste, nós enfrentamos temperaturas de 33, 34. Então você tem que ter uma boa manejo da sua ração para não ofertar a ração nesse horário quente demais para o peixe, tá? É importante você ter sempre um termômetro para poder você avaliar essa temperatura antes de ofertar a sua ração na parte da tarde e da manhã também. O que acontece com o frio? Gustavo, vamos explicar como é que funciona o processo de doença na temperatura alta. Temperatura alta, o peixe ele é psicotérmico, então a temperatura do corpo dele vai estar igual à temperatura do meio ambiente, da água onde ele está. Se você está com a temperatura quente, o corpo dele vai estar quente, o metabolismo dele estará acelerado. Você botou ração, ele não vai comer, Gustavo, ao contrário, ele vai devorar tudo e com rapidez. Só que o problema é como o metabolismo dele interno está muito rápido, muito agitado, o que acontece? Aquela ração, em vez de causar bem dele, vai fazer mal a ele. Vai começar a estressar ele. Então, quando ele começar a estressar, ele vai, o que acontece? Diminuir o sistema imune dele. A agitação dele, o estresse dele vai diminuir o sistema imune dele. Quando diminui o sistema imune dele, automaticamente ele vai ficar suscetível a doença. Principalmente as doenças. Onde é que estão as doenças, Gustavo? Está no meio ambiente. Está no meio da água onde eles estão. Só que eles existem naturalmente lá. Só que acontece, ele não entra no corpo do peixe. Por que ele não manifesta no peixe? Sabe aquele muco que o peixe, quando a gente pega ele, que ele fica ali liso, tá certo? Então ali é um muco de proteção. Então ali tira todas as bactérias, todas as coisas do peixe. Quando ele está estressado, ele deixa de produzir aquilo. Então o que acontece? A bactéria ele vai fazendo isso. Quando é que acontece uma contaminação muito severa, Gustavo? Em manejos mal adequados. Ração, às vezes você vai fazer uma despesca. O que você faz? Faz a despesca na parte da tarde, em temperatura mais alta. Você estressou mais ainda seu peixe. E o que acontece? Qualquer escama que tira dali, fica um orifício onde as bactérias vão se alojar, tá? Então tome muito cuidado com a questão de manejo de despesca, transferência e biometria. Sempre no horário mais de temperaturas frias, tá? E geralmente quando você for fazer esse manejo, você tem que fazer o peixe de estômago vazio. Geralmente em jejum, com tempo de 24 horas ou 48 horas sem se alimentar. É um manejo que é muito eficiente para que vocês não tenham problemas com doença. Uma coisa, trabalhar com repicagem com alevinos de 5 gramas a 10 gramas é top. Mas quando você vai trabalhar repicagem com alevino de 200 a 500 gramas, tá? Fazer repicagem desses peixes, cuidado com o tempo de manejo. Você não pode passar mais do que 5 a 10 minutos com esse peixe capturado. Pegou ele e transferiu rapidamente, tá certo? Então você tem que ter uma boa equipe de logística para transferir esse peixe para o outro viveiro. Eu sempre falo em 3 etapas de cultivo, mas você faz a primeira de 1 a 50, de 50 a 280 e uma de 280 a 500, se eu não me engano. E depois a de 280 a 1 kg. Quando você faz a 280 e transfere para outro viveiro, você tem que tomar muito cuidado nessa transferência.
você tem que ter o quê? Geralmente aconselho você ter um processo de biossegurança onde você vai fazer o seguinte: bota esse peixe, antes de você soltar ele no viveiro, você pega ele, dá um banho de sal a 30 ppm, 30% de salinidade, de 15 segundos. Por exemplo, pegou aqui o pulsar, botou aqui 100 peixe nele, você vai rapidamente pegar ele, dar um banho rápido de 10 segundos, botou dentro d'água, tirou, botou dentro d'água, esperou 10 segundos, tirou, já soltou. Aí você vai evitar muito o estresse desse peixe. Então é um processo de biossegurança que a gente faz na piscicultura, tá? Alevino de 10 gramas já não é um peixe que suporta bom manejo, porque ele não vai se estressar tanto. Já um peixe adulto, já um peixe já juvenil de 200, 300 gramas, ele já sofre um pouco com um manejo mais severo. Por isso que é importante você ter uma equipe treinada para fazer isso, tá? Transporte de peixe, pessoal. É importante que o transporte de peixe ele aconteça com água de baixa temperatura e com adicionadas sais, tá? Por quê? Porque esses sais vão aumentar o sistema imune dos seus peixes. Então, transporte de peixe, o peixe tem que vir de jejum, tá certo? Em água salinizada, tá? E com bom nível de oxigênio, tá? E temperatura baixa. Então, você geralmente, para transferir peixe, você tem que sempre geralmente incorporar oxigênio puro na água para poder ele ser transportado. Cuidado com esse tipo de manejo também. Já cheguei em fazendas em que a pessoa trabalhava com manejo de reprodutores e ele transportou 3 horas os reprodutores de uma fazenda para outra de 100 km numa caixa d'água. Não faça isso, vocês vão estar jogando o dinheiro de vocês fora, tá? Então cuidado na questão do transporte. Transporte de peixe, alevinos de até 3 gramas, eles vêm no saco plástico. Até no 5 é aceitável. Por que não maior, Gustavo? Porque peixe alevinos de 10 gramas já vão furar o saco, tá? Então vai escapar o oxigênio. Então o que vocês fazem no transporte quando vocês vão transportar? Não, meu alevino vem de 10 gramas, então pede para trazer no transfiche com oxigênio puro, tá? Adicionado na água. Trazendo seus alevinos no transfiche, vocês podem fazer. O que é um transfiche? Nada mais é do que um reservatório que cabe 1000 litros de água. E esses 1000 litros de água vem com peixe, com oxigênio adicionando. Ele aguenta até 48 horas de transporte tranquilamente nesse sistema de transfiche. Não tem problema nenhum, tá? Então é diferente dos métodos tradicionais, tá? Então tome muito cuidado quando vocês vão comprar um alevino maior. Por isso que a avicultura que fornece para tanque rede é aconselhado que ele vende um alevino de 30 gramas. Por quê? Porque um alevino já chega gigante. Então esse transporte de alevino de 30 gramas só pode ser feito em transfiche, não pode ser feito em saco plástico, tá bom? Então é uma dica que eu digo aqui para quem trabalha, não sei, quem está aqui, vocês trabalham com piscicultura, não sei qual é o tipo de piscicultura, mas se quiser escrever aqui, escreva aqui e diga para mim, poder entender mais ou menos qual é a realidade da piscicultura de vocês, porque aí cada uma realidade é diferente. Eu vejo muito que piscicultura em tanque rede é muito forte no sul também, tá? Aqui para nós tem, mas a maioria é viveiro escavado, tá? Agora está tendo uma gama muito forte de pessoas produzindo em RAS, em sistema RAS, tá? É um sistema super intensivo, para quem não conhece, mas é um sistema super intensivo, onde você vai produzir altas densidades em um pequeno espaço, tá? Então você tem isso também. Então vamos lá, vamos agora para o outro ponto. Qualidade de água. Sempre mantenha as suas qualidades de água dentro do cultivo de vocês, excelentes qualidade de água, tanto relacionada à temperatura, pH, oxigenação, alcalinidade, amônia e nitrito, tá? Tem outros parâmetros, tem nível de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, enfim, sódio, mas esse daqui eu não vou entrar muito em detalhes que são muito específicos, então geralmente a gente usa muito mais na parte de consultoria, que geralmente a gente bate bem direto nesses pontos, porque são pontos essenciais, mas geralmente a gente faz o que? A gente passa aqui o que é o principal para vocês. Luciano, pode colocar quantos alevinos de 3 gramas em cada bolsa? E no máximo aí tu pode colocar uns 500 peixes em cada bolsa, tá? Certo? Bota 10 litros de água ali, oxigenação, oxigênio puro e uns 500 peixes ali, dependendo também do transporte, tá bom, Luciano? É a quantidade aí. Coloca 1000, pode colocar 1000, posso colocar, mas desde que você vá um transporte ali de 1 hora, mas for um transporte maior. E uma coisa importante, transportar com o peixe em jejum, tá? Cuidado com essa questão. E também, se possível, transportar ele em baixa temperatura, tá?
Qualidade de água. Então, manter sempre a qualidade de água boa, tá? pH neutro sempre se puder. 7 ali, 7,5, tá? São um pH ótimo para piscicultura. E o que acontece? O que vai acontecer? Você mantém esse pH, uma alcalinidade acima de 60 e uma dureza acima de 120, que é um dos parâmetros ideais. E o oxigênio, e pronto, tá? O oxigênio ali mantém os níveis de amônio e nitrito sempre baixos, tá? Luciano, 8 horas de viagem. Para 8 horas, geralmente 500 peixes você coloca em cada bolsa, tá? 500, se duvidar, até 400. Não bote mais do que isso. 3 gramas já é um peixe bom e um peixe bom de se cultivar, certo? Então, você vai ver essa questão de qualidade de água fundamental na sua piscicultura. Quem mantém os seus parâmetros de qualidade de água sempre bom, o que acontece? Sempre seu peixe vai desenvolver bem, tá? Por que tu diz isso, cara? Porque geralmente a gente tem dados e a gente comprova que realmente manter em quantidades ideais faz muito lucro na frente, tá? Deixa eu já ver aqui a dúvida do Demaio. Gustavo, em um açude pequeno de meio hectare, consigo colocar quantas gaiolas em tanque rede de 4 metros cúbicos? Vai depender muito da profundidade desse teu pequeno hectare, tá? Do teu pequeno açude. Por exemplo, num açude, acho que deu 2 hectares ali, no açude me deu. 2 hectares a gente coloca lá 16 tanque rede, tá? Pra vocês terem ideia. Mas aí o que acontece? Está sendo incorporada agora a oxigenação através de aerador, tá? Nesse tanque redes agora. Então vai depender muito da sua qualidade, tá? Nesse caso lá ele está com pH 7, alcalinidade 70, dureza 220. Então a gente tem uma qualidade de água boa, então a gente consegue botar uma quantidade maior, tá certo? Mas tudo vai depender. Mas só para ter ideia, se você for calcular a densidade, a capacidade de suporte desse seu açude, meio hectare dá para você produzir aproximadamente aí, vai produzir em média 3.500 kg, tá? Então 3.500 kg você divide aí para dá para você produzir uma quantidade bem razoável de tanque rede. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aí de 8 a 10 tanque redes, tá bom? É a quantidade mais ou menos. Mas tudo tem a ver com a profundidade, tá certo? Desse coisa, a taxa de oxigenação dela, tá? Tem que também ver isso aí tudo. Mais ou menos isso. Vamos aqui outros pontos que a gente vai bater. Pessoal, dando dúvida aí, pode deixar a dúvida aqui, que na hora que eu puder responder aqui eu respondo, tá? Então, ó, horário de arraçoamento. Pessoal, sempre vocês vão ver eu falando sobre manejo de ração. Mas o horário de arraçoamento é a coisa principal. Gustavo, eu estou numa temperatura quente. Manejo de arraçoamento para quem está em temperatura quente. Você vai colocar sempre ali entre 7 horas da manhã até as suas 16 horas, tá? Baseado na temperatura. Se de manhã tiver 28, pode botar ração normal 7 horas, tá? Aí o que acontece? Se você tiver temperaturas muito altas à tarde, então você só coloca ração pela manhã. Existem umas pesquisas em que comprovam que o peixe, quando ele está numa faixa etária de 150 a 200 gramas, ele precisa se alimentar apenas de 3 ou 2 vezes. Por quê, Gustavo? Porque ele vai precisar de um tempo para poder absorver todo aquele nutriente da ração. Se você coloca muita ração para ele, ele não vai dar tempo de esvaziar o estômago dele. Então, cuidado com essa questão de jogar muita ração. Principalmente para vocês que estão começando agora e não tem um certo manejo da ração, e às vezes chega lá, o peixe está em cima da água, ele quer comer, vai lá e joga ração direto. Então cuidado com isso. Então não jogue ração à vontade, joga ração que tem que ser jogado apenas, tá? Geralmente tem que ser acompanhado por uma tabela de racionamento e aí acompanhado também pelo um bom manejo de tempo de resposta. Qual é o tempo de resposta ideal para uma ração? 10 minutos, pessoal. Se ele não comeu 10 minutos, ele não tá bom de ração. Ele tem que comer 10 minutos, tá? É aí o que eu digo. Não pode passar mais do que isso. Em raça, quando o peixe está bom, ele não passa 1 minuto, ele come a ração. 1,5 minutos, 2 minutos no máximo, tá? Então, tudo isso você tem que tomar cuidado na hora de fazer, tá? Sim, eu falei da parte da tarde. Então, se à tarde você, meio dia olhou a temperatura e a temperatura bateu 31, na parte da tarde você não raçoa mais. A temperatura está alta. Então, você vai preparar todo o seu manejo de ração para colocar ração só uma vez ou 2 vezes durante o dia, de 7 a 11 horas. Pronto, é o horário de você recolocar no seu manejo, tá?
e deixo bem claro isso. Temperaturas frias. Quem está numa região fria, você, ao invés de colocar pela parte da manhã, vai colocar pela parte da tarde. Só que a seguinte forma, você vai reduzir a sua ração em torno de 50%, porque o seu peixe está na temperatura baixa e possivelmente ele não vai se alimentar tão bem. Então o que você vai fazer? Vai ter um controle de visualmente e o controle de tempo. Como assim? Passou 10 minutos e ele não comeu, você vai suspender a ração e reduzir ela pela metade para o próximo dia. E aí vai fazendo até encontrar a quantidade ideal para você colocar de ração no seu tanque e na sua piscicultura. Sobre aeradores, apenas à noite no caso, né? No caso do teu caso, só à noite. Mas assim, é importante nesse tanque rede lá estar com oxigênio. O oxímetro sempre olhando. Porque se, por exemplo, não deu 4 horas, o oxigênio está baixo, liga o aerador, tá? Quem vai determinar isso não é eu, não é você, não. Quem vai determinar isso é o oxímetro. Cuidado! Tenha investimentos no oxímetro. Quanto é um oxímetro, Gustavo? É R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 1.800. Ah, mas é caro, mas se paga, tá? É muito mais fácil você comprar um oxímetro e investir nele do que você depois estar aí arrependido pelo dinheiro perdido, tá? Você não saber o que você está fazendo é uma coisa principal, é uma coisa muito ruim. Gilvan, boa noite, Gustavo, boa noite. Laerte, show, boa noite. E o Carlos, boa noite a todos aí, tá? Uma coisa também, para quem tem piscicultura, uma coisa que é fundamental para combater doença. Eu falei sobre salinidade, então se você tem uma água que não é salobra, eu aconselho você, de vez em quando, adicionar sal na sua água para poder reduzir esse estresse desse peixe e fortalecer ele contra as doenças, tá? Para nós aqui o sal é barato, eu não sei onde é que vocês estão, tá? Nós estamos na região litorânea, onde o sal a gente consegue encontrar com facilidade, tá? Quando eu não tenho sal, o que é que eu faço? Geralmente aconselho vocês a adicionar na ração, tá? Depois eu vou passar para vocês, eu posso passar uma live só falando sobre como você pode manipular melhor a ração de vocês para fazer o peixe de vocês acelerar o crescimento, certo? Então são coisas que a gente faz durante o manejo da ração, o manejo do seu peixe, para fazer ele crescer mais, tá? Então isso é uma coisa fundamental. Então, para quem está entrando agora, tá? E tem alguma dúvida sobre piscicultura, vocês podem deixar a pergunta aqui que a gente vai tirar com vocês, tá? Sobre a questão de doença ainda, pessoal, a maioria das doenças que acontece, ela não vem da propriedade de vocês, ela pode vir da lavicultura. Então, cuidado com isso, selecione bem a sua lavicultura, certo? Então, mortalidade, doenças, às vezes ela não é duas formas, ou ela vem da lavicultura ou então vocês manipularam para que ela se manifeste no viveiro de vocês, porque vocês fizeram o quê? Mal qualidade de água, não corrigiram a água de vocês, tá? Então cuidado com isso. Um dia desse está estudando uma coisa, e uma coisa importante, nem todo lugar é ideal para piscicultura. A piscicultura ela dá lucratividade, mas ela também não vai dar lucro para todo mundo. Por quê? Tem às vezes as pessoas que querem fazer a piscicultura em local que não é apropriado e não tem água de qualidade. Então o que acontece? Eu vou gastar muito dinheiro em adicionar nutrientes naquela água para que ela fique própria a cultivo, tá? Então cuidado com isso, tá? Cuidado de vocês querem entrar na piscicultura e entrar numa água de péssima qualidade. Quando vocês vão fazer a piscicultura de vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer é uma análise de água, justamente para prevenir possíveis perdas de dinheiro futuramente. Max. Inverno, muita chuva, temperatura baixa. É um tempo impróprio para cultivo? Sim. Se vocês têm essa coisa, se não for em raça, se você não puder fazer a estufa, tá? Você tem que ter um bom controle de bom manejo na ração, tá bom? O que que acontece? Se você tem muita chuva, no tempo que está chovendo não coloca nem ração, tá? Se temperatura baixa também não coloca ração. Ah, meu peixe vai passar 15 dias sem se alimentar. No horário quente ali do dia você pode jogar uma raçãozinha para ir mantendo ele, tá? Mas é um tempo impróprio para cultivo. Mas se você tiver, tá, no cultivo já, o que você tem que fazer um bom manejo para poder você manter, se segurar com aquele seu peixe ali, para ele não ter perdas naquele tempo frio aí de chuva, tá bom? Tanque escavado, não, tanque escavado é isso, tá? Você tem que fazer só isso e manter os parâmetros de qualidade de água, principalmente alcalinidade e dureza, tá bom? Você tem que sempre estar com a alcalinidade e dureza alta, tá?
para poder suportar esse tempo frio. É uma coisa fundamental que você tem que ser feito. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Porque aí, como são coisas... Por exemplo, viveiro escavado é muito ruim de você controlar. Por quê? É uma coisa grande e você não vai gastar muito para fazer uma estufa no viveiro escavado, porque não vai compensar. Onde bate temperatura e chuva, a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre isso, tá? Importante isso, a gente não tem controle sobre temperatura, nesse caso, certo? Uma pergunta aqui, boa noite. Tem algum curso ou algum projeto para quem está começando? Guilherme, tem. Nós estamos agora justamente, tá? A gente está no treinamento, tá, do método MAP, onde você pode entrar. Mas eu aconselho você não entrar agora, tá? Esperar que a gente vai fazer uma live sobre piscicultura educativa, vou explicar e vou fazer a última turma nesse evento. Vai acontecer terça-feira, tá? Então esse evento ele vai acontecer e lá vou finalizar a turma e você vai ter a oportunidade de entrar para essa turma e ela vai valer pelo 1 ano, tá? É um acompanhamento, a mentoria que é durante 1 ano, eu acompanho todas as produções e vou ajustando. É uma consultoria, só que durante 1 ano. E lá é um curso de treinamento mesmo pesado. Tem todos os cursos, de manejo, curso de repicagem, enfim, tem toda a parte prática da piscicultura. Gilvan, um tanque de 10 mil litros, coloca quantos peixes? Gilvan, se você for trabalhar com oxigenação, trabalha até com 20 kg por metro cúbico e renovação, tá? Então você vai colocar aí 10 kg por metro cúbico, vai caber aí em média 200 peixes, é isso? É isso mesmo. 200 peixes aproximadamente, acho que é isso. Deixa eu ver. 20 kg vezes 10, 200 kg. 200 peixes se você for tirar com 1 kg, tá? Carlos, fiz 2 tanques novos com dias. Quantos dias posso colocar, Levinos? Se são rasos, se são viveiro escavado, você pode colocar depois de 3 dias de fizer adubação, pode colocar tranquilo. Se for tanque de ferro-cimento, é bom que você faça uma preparação dessa água primeiro, para baixar o pH, e depois adicionar os alevinos, tá? Certo? Então é isso. Não, tranquilo, Guilherme. Pode ficar atento aqui no Instagram que a gente vai abrir as vagas, sim, com certeza. E vai ficar aberto durante 7 dias apenas, tá? E aí vocês podem ter a oportunidade de entrar no método MAP. Para quem não entrou ainda, tá? Então aproveitem, porque lá no terça-feira, na próxima terça-feira agora vamos dar esse treinamento lá sobre piscicultura sustentável, onde a gente vai falar dos 3 elos principais. E aí vocês vão ter a oportunidade de fazer. Só vai abrir daqui, depois que eu fechar agora, só vai abrir depois de 1 ano. Quem entrou, não entrou, quem entrou, parabéns. Quem não entrou, só tem que aguardar mais 1 ano para poder entrar, tá certo? Vai ser vagas únicas e vai ser nessa terça-feira, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver, quem tiver mais perguntas pode ficar à vontade. Então, pessoal, toda a questão de doença está envolvido com manejo da ração, qualidade de água, tá? Então são os 3 itens principais que vocês têm que estar controlando. Daí, Luciano, tanque escavado é necessário fazer adubação antes de inserir os alevinos? É fundamental, tá? Se você fizer adubação, você vai ver como o seu alevino vai se desenvolver muito mais rápido, tá? Tanque de escavado é um dos melhores tanques a se trabalhar. Você tem que fazer adubação. Como assim, Gustavo? Preparar ele, principalmente se você é um tanque escavado que tem muita lama, você adicionar ureia primeiramente no solo, esperar 3 dias ali, depois adicionar água, primeiramente adicionar a ureia, 3 dias depois adicionar calcário, uma dosagem de 200 a 300 gramas por metro quadrado, revirar esse solo se você puder revirar, colocar água. Se a água ficar verde em 2 dias, você tem que coloca o puim, tá? Coloca o puim ou faz a adubação com esterco de boi curtido, tá bom? Então depois disso aí você espera mais 2, 3 dias, a água vai estar fertilizada, você pode botar o seu alevino tranquilo lá, tá? É importante demais a adubação, tá bom, Luciano? Faça isso que seus alevinos vão agradecer e você também vai agradecer no seu bolso, eu garanto isso, tá? É fundamental fazer isso. A outra coisa que você pode fazer, Luciano, se você tem um viveiro do lado, eu aconselho você também pegar uma bomba, pegar essa água já fertilizada, tá certo? Mantendo o seguinte, que você tem que fazer a aplicação
do calcário. Então você pega essa água fertilizada de um viveiro já cultivado, você vai pegar uma bomba e vai botar uma tela de filtro na boca da bomba. Quando ela jogar essa água para esse outro tanque vazio, essa água vai filtrar, vai segurar os alevinos, alguma coisa, e vai passar só água verde com microalga e zooplâncton, tá bom? Então o que acontece? Você vai estar botando água fertilizada no seu tanque. Então você não precisa fazer adubação com a ureia, tá? Nesse caso, tá? Só nesse caso que você reaproveita. É tão tal que hoje está muito natural da gente trabalhar com fazenda escavado, fazendo viveiro escavado, a gente faz um sistema de recirculação em viveiro escavado. Como assim, Gustavo? O sistema de abastecimento é aqui, a água desce para os tanques tudinho, de viveiro escavado, a drenagem vai para uma bacia de decantação, a bacia de decantação tem uma bomba que capta essa água de novo e joga para o sistema de abastecimento. Aí fica recirculando. Em camarão a gente faz muito isso, em tilápia também estão fazendo assim, porque a gente precisa aproveitar. No raso, quanto peixe por metro cúbico? Carlos, vai depender. Geralmente a gente eu aconselho produzir 35 a 40 kg por metro cúbico. Se você quer peixe de 1 kg, tilápia de 1 kg aí mais ou menos, botar 40 peixes por metro cúbico. Isso desde que você tenha um bom sistema de filtragem e um bom sistema de oxigenação. Tem que ter tudo isso bem dimensionado. Iogo Ventura, boa noite, Gustavo. Boa noite, Iogo, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Só vocês que estão chegando aqui, a gente começou a live acho que umas 18h05. A gente passou todas as dicas de procedimento. Quem aí depois vocês podem, vamos salvar essa live, tá? Daqui a pouco a gente já está encerrando. Vamos salvar essa live aqui no feed do Instagram, tá? E aí vocês podem reassistir ela de novo, tá? Que vai ficar disponível para vocês. Já a live de piscicultura sustentável, ela não vai ficar disponível, tá? Ela vai ficar disponível por apenas 3 dias, tá? No YouTube, vai ser pelo YouTube. E aí vocês vão ter acesso a ela só por 3 dias. Depois vai ser tirada do ar, tá bom? Porque ela vai para dentro da comunidade. Então é isso. Eu acho que é isso, pessoal. Estamos aqui já. E aí vamos encerrar aqui agora. Não tem mais dúvidas. Quem tiver dúvida, faça aí por enquanto. A gente encerra e a gente se encontra na terça-feira às 19 horas, certo? Para poder a gente falar da piscicultura sustentável. Demaio aqui. Pegando a água do viveiro vizinho, ainda precisa fazer a fertilização com puinho de arroz? Não, nesse caso não é necessário, tá? Não é necessário fazer. Aí no caso você pode seguir o protocolo do puinho só para poder fazer a controle da amônia e do nitrito, tá? Tem site na internet que diz que... Beleza, Guilherme, tem site na internet que diz que 1 metro cúbico pode produzir 50 a 150 kg de chapa por metro cúbico. Assim, Guilherme, é só uma questão. Sites estão dizendo que produz de 50 a 150. Tranquilo, já encontrei muita literatura com isso. O que acontece? Você tem que ver qual o tipo de sistema que ele está usando e qual é a viabilidade desse de produzir. Por que, Gustavo? Porque eu já trabalhei com isso, com projetos, às vezes o cara produz 150 kg, 200 kg, não sei se é verdade, tá? Tem que ver isso aí. Então eu digo o que eu faço, tá? Então o que eu fiz e vi esteticamente e economicamente foi isso. Então esses sites que falam aí, geralmente eles dizem que produz isso, mas tem que ver se realmente na prática está acontecendo isso, tá bom? Gilvan Alexandre, tanque de ferro cimento precisa fazer adubação? Não, Gilvan, não precisa fazer adubação. Ferro cimento, aos poucos ele vai se adubando sozinho, tá? Boa noite, Gustavo, boa noite. Pois é, Guilherme, então tem que ver isso aí. Eu assim, a primeiro teste que eu vou fazer agora em alta densidade é produzir 75 kg por metro cúbico, tá? Eu vou tentar chegar lá. Eu já cheguei a 35 e a 50. Vou aumentar para 75. Aí eu digo para você como é que funciona. Mas geralmente é isso mesmo. Uma densidade tem que ser alta para raça. Mas não a 150 nunca vi não, tá? 150 kg por metro cúbico nunca encontrei não, tá? Então a realidade é essa. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando agora e a gente se encontra depois. Valeu e até terça-feira.